Chegamos ao primeiro vídeo de 2026, Bitcoin beirando os 94 mil dólares em meio a uma semana muito importante de dados econômicos, onde veremos mercado de trabalho norte-americano sendo determinante na ação de preço do nosso mercado, o mercado dos criptoativos. Payroll sexta-feira, possíveis novidades em relação à situação das tarifas nos Estados Unidos, se serão revogadas ou não, dentre outros pontos tendem a influenciar os mercados durante as próximas horas. Eu trago a vocês tudo isso em detalhes para que você não seja pego de surpresa logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Chegamos ao nosso primeiro vídeo de 2026 e como você já sabe, eu peço a você sempre no início para que já deixe as suas contribuições, o seu like, a sua inscrição, caso ainda não seja um inscrito, e deixa também um comentário, é sempre muito válido todo tipo de engajamento e claro, você ajuda na propagação desse vídeo para mais e mais pessoas. Então curtiu o material, gostou das informações que tá bem interessante, você deixa aí o seu comentário e o seu like. Iniciando com vocês o nosso primeiro vídeo desse ano, pelo menos o meu primeiro vídeo desse ano, eu começo falando rapidamente sobre uma retrospectiva do que vimos em 2025. Vimos um último quarto do ano de 2025 muito aquém, muito abaixo do esperado, esperávamos um grande rally, como de costume em anos de bull run, em outubro, novembro e dezembro. Isso de fato não ocorreu, ficou muito longe, na verdade, de acontecer. Pelo contrário, vimos uma forte queda em novembro e basicamente o Bitcoin andando de lado durante todo o mês de dezembro. Muito se falava, quem sabe, sobre um rally de Natal, um rally logo no fim do ano, mas isso também não acontece. A liquidez não estava presente nos mercados e a gente não viu o Bitcoin se mexendo muito no fim do ano passado. Começamos o ano de 2026 a mil, com diversos acontecimentos no macro, principalmente na geopolítica, com o Maduro sendo praticamente preso e levado aos Estados Unidos por parte do governo norte-americano. Isso já vem, de certa forma, refletindo um pouco nos gráficos e a gente acompanha, inclusive, nessa primeira semana útil do ano de 2026, o principal índice da Bolsa norte-americana positivamente se movimentando. Então a gente vê uma all-time high, a maior alta de todos os tempos na SP500, a principal bolsa de ativos dos Estados Unidos. O Bitcoin vem acompanhando essa tendência de alta, chega a 94 mil dólares nos primeiros dias do ano e a gente pode ver sim uma continuação dessa alta durante os próximos dias, caso a gente veja duas coisinhas muito importantes. O cenário macroeconômico, isso é, os dados econômicos que serão divulgados dentro dos próximos dias, quarta, quinta e sexta-feira, sendo divulgados favoráveis para o nosso ativo e, claro, caso nessa próxima sexta-feira a gente não veja as tarifas sendo revogadas por parte da Suprema Corte nos Estados Unidos. Eu já falo com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto. Um outro ponto bem interessante é que a gente vai continuar vendo essa alta do Bitcoin caso a gente continue a acompanhar os dados fundamentalistas que indicam para a gente que a pressão vendedora está sendo diminuída dentro do Bitcoin e que, de fato, a pressão compradora, inclusive do institucional, volta a estar presente. Começando agora com vocês, depois dessa retrospectiva e esse resumo rápido, eu falo rapidamente sobre o calendário econômico, o que nos espera para os próximos dias, para que você não seja pego de surpresa. Então já aproveita para anotar um bloquinho, uma caneta, um lápis, para você não ser pego e, claro, saber o que vai acontecer dentro das próximas horas. Um início de semana bem morno, é verdade, principalmente no quesito dados econômicos, mas amanhã, quarta-feira, as coisas devem ficar bem animadas, com a prévia do payroll, o famoso ADP, como é conhecido, a variação de empregos privados, o primeiro dado, grande dado econômico a ser divulgado nesse ano de 2026. Além disso, amanhã veremos outro dado de mercado de trabalho que é conhecido como a demanda por trabalhadores nos Estados Unidos, bem conhecido como ofertas de emprego, os famosos JOLTS. Esses JOLTS serão divulgados referentes ao mês de novembro, enquanto o ADP será divulgado referente ao mês de dezembro. Vale lembrar que essa
semana também veremos a fala de diversos membros ligados ao FOMC que podem deixar pistas em relação às próximas medidas de políticas monetárias do Banco Central norte-americano. Na quinta-feira, dando continuação para nossa semana, veremos dados já conhecidos semanais, pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego. É verdade que o último dado reportado na semana passada de pedidos iniciais por seguro-desemprego veio bem abaixo, indicando para a gente que o mercado de trabalho vem numa possível crescente, com menos pessoas desempregadas. A gente vai saber se isso de fato acontece na grande sexta-feira, a super sexta, podemos dizer assim, porque não só dentro do macro será importantíssimo, dentro do calendário econômico, mas também poderemos ver uma decisão nas tarifas por parte da Suprema Corte, como eu já falei. Dentro do calendário econômico, temos 3 coisinhas muito importantes logo às 10h30 da manhã. O ganho médio por hora do trabalhador norte-americano, o relatório de emprego, basicamente o payroll, quantas vagas de emprego geramos durante esse último mês de dezembro e, por último, e não menos importante, a taxa de desemprego nos Estados Unidos. É válido lembrar que terminamos o ano de 2025 com a maior taxa de desemprego já vista nos últimos 4 anos, 4,6%. Ou seja, é um dado que chama a atenção, que acende um certo alerta e caso demonstre uma continuação na sua alta, a gente pode ver sim o Fed afrouxando um pouco a sua política monetária. Nesse momento, a projeção é que venha em 4,5, ou seja, caindo um pouquinho do que vimos no último mês do ano, em 4,6 em dezembro. Válido lembrar que se a gente continuar a ver essa alta, isso tende a aumentar, é claro, as probabilidades de um corte de juros. Nesse momento, para o mês de janeiro, as probabilidades são remotas. Apenas 18, 17% de corte de juros contra 82% de chance de mantermos as taxas inalteradas, ou seja, uma manutenção nas taxas. A gente, claro, pode ver esse gráfico oscilando bastante, a depender da forma que os dados econômicos forem reportados, tanto essa semana como também nas próximas. Então, basicamente, o Fed está olhando para 2 coisinhas aqui. Como o mercado de trabalho está se comportando e, claro, qual que é o estágio atual da inflação norte-americana. O mercado de trabalho se mostrou muito ruim em dezembro. Já a inflação se mostra um pouco favorável. A gente viu ela arrefecendo nos últimos meses do ano e agora, já no início de 2026, a gente vê, por exemplo, a gasolina nos Estados Unidos chegando ao seu menor patamar de preço em 5 anos. E pode ser um grande indicador que os dados referentes à inflação norte-americana vão apresentar diminuições aí se comparado com outros meses. Então a gente, quem sabe, pode esperar aí um arrefecimento contínuo na inflação norte-americana, o que pode facilitar aqui o nosso caminho a, quem sabe, um corte de juros acontecendo dificilmente no mês de janeiro, mas com mais probabilidades durante o mês de março. Como a gente pode ver por aqui, as probabilidades em março já são um pouquinho mais consideráveis, 41 contra 52, além também de termos aqui a probabilidade de 0,5% de corte, mas que ainda é, claro, muito remoto. Como eu vinha comentando, essa sexta-feira, além desses dados econômicos importantes, veremos essa grande decisão. Dentro do Polymarket, aparece que o Supremo Corte norte-americano está entendendo com 77% de chance que as tarifas que foram implementadas por Donald Trump durante todo o ano de 2025 são ilegais, ou seja, que eventualmente esse reembolso a todas as nações que pagaram as tarifas teria que ser efetuado, o que, claro, seria algo muito negativo, porque mexeria, de certa forma, com, basicamente, as decisões, né, que o Trump vem tomando, de fato, né, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, a seriedade do governo norte-americano, como também, é claro, a diminuição presente de liquidez nos mercados. Então, como já foi falado no fim do ano passado, o Donald Trump pretende utilizar parte dessa receita das tarifas como um estímulo à economia, trazendo aos cidadãos norte-americanos um stimulus check, ou seja, um cheque de estímulos de $1.000 a $2.000 para esse ano de 2026. Essas tarifas sendo revogadas e esse reembolso tendo que ser efetuado, consequentemente, esse stimulus check
não seria efetuado, o que seria, claro, negativo para os mercados. Sem contar que, claro, caso essa decisão do Supremo Corte se mantenha, isso muito possivelmente vai repercutir negativamente dentro dos principais mercados. Bom, passando agora para a gente falar um pouquinho sobre o institucional, a gente começa a ver o Bitcoin ganhando força nesse ano de 2026, chegando a 94 mil dólares, como eu falava no início do vídeo, SP500 atingindo a sua all-time high, Bitcoin acompanhando essa tendência, e a gente vê a Bitwise falando que as instituições estão aquecendo dentro do mercado cripto, estão começando a colocar o pezinho. A gente vê que isso de fato é verdade depois de finalizarmos o ano de 2025 muito ruim em termos de inflow para dentro dos principais ETFs de Bitcoin. O ano de 2026 começa totalmente diferente. Logo na primeira semana, no dia 2 e no dia 5, a gente acompanhando nos únicos 2 dias úteis desse ano, basicamente mais de $1 bilhão de inflow. 471 no dia 2 de janeiro e 697 no dia 5 de janeiro. Então, caso essa onda continue, o Bitcoin muito possivelmente vai continuar ganhando força. É válido também a gente comentar que dados fundamentais como esses aqui mostram pra gente que, de certa forma, na blockchain vimos primeiro, ou seja, uma antecipação desse movimento dos 87, 88 até os 94 mil dólares, podendo inclusive ter um target aqui de 98, quem sabe. Então a gente vê basicamente uma grande diminuição dessa pressão vendedora que estava presente durante o mês de dezembro, durante o mês de novembro, e agora isso refletindo diretamente no preço. A pressão vendedora diminui, os compradores retornam ao mercado e a gente vê isso, claro, refletindo na ação de preço do Bitcoin, que retorna não só acima do patamar de 90 mil dólares, mas começa a mirar o seu target próximo aos 100 mil dólares, quem sabe aí dentro dos próximos dias, das próximas semanas, a depender, claro, da situação macroeconômica, que, como eu já falei, pode afetar na ação de preço do ativo. Para a gente finalizar o nosso curto vídeo de hoje, como eu falava, o institucional está cada vez mais presente dentro do mercado cripto e Morgan Stanley coloca aí durante o dia de hoje um pedido oficial para um Bitcoin ETF, ou seja, é mais um aí querendo criar um ETF de Bitcoin, o que mostra a força do Bitcoin presente para esse ano de 2026, o que me leva a crer que poderemos sim nos tornarmos esperançosos aí, quem sabe, para os próximos meses, para a continuação desse ciclo de alta. A gente sabe que alguns pontos são muito importantes para essa continuação da alta, como, por exemplo, um afrouxamento por parte da política monetária norte-americana. A gente vê estímulos acontecendo à sua economia, cortes de juros, o quantitative easing acontecendo, que é basicamente o Fed voltar a acumular grandes ativos aí para dentro do seu portfólio. Isso naturalmente tende a ser identificado como uma injeção de liquidez nos mercados. E claro, a injeção de liquidez acontecendo é tudo que o Bitcoin precisa para novamente trazer uma forte pernada lá para casa dos 120, 130 ou quem sabe patamares até superiores a esses que eu comentei durante os próximos meses desse ano. Eu fico por aqui no nosso primeiro vídeo do ano, onde teremos muito mais aí durante os próximos 359 dias desse ano de 2026, e eu faço o convite para você ficar aqui conosco, que com certeza você não vai se arrepender. Se curtiu as informações, deixa o like ou um comentário, é muito válido, e eu te vejo na quinta-feira.